galera, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Jéssica, bem-vinda ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho do porquê que eu não tô morando sozinha mais. No ano retrasado, em 2018, no dia 10 de 2018, eu comecei a morar sozinha, aluguei um apartamento bem próximo do centro de Guarulhos. E aí eu fiquei morando lá até mais ou menos o dia 20 de dezembro de 2019, então foi um ano e pouquinho, né? Só que o que aconteceu? Quando eu aluguei o apartamento, eu tava trabalhando em um lugar, e aí, tipo, financeiramente eu tinha mais dinheiro do que hoje, né? Basicamente, quando eu tive que fazer a mudança de emprego e por causa de uns perrengues que aconteceram aí no meio do caminho, o valor que eu perdi financeiramente era praticamente o valor do meu aluguel. Então, tipo, meu salário diminuiu uma faixa de uns R$ 1.300 e só o meu aluguel era 1.400. Mais o valor da água, luz, internet, alimentação. Então começou a ficar bem inviável. E o meu contrato, ele era de um ano, né? Um contrato de 30 meses, só que depois de um ano eu podia sair do lugar avisando com 30 dias de antecedência. Então foi o que eu fiz, porque eu falei, tipo, cara, se eu ficar morando aqui, o que vai acontecer é que eu vou me afundar cada vez mais em coisas pra pagar, e não é o meu objetivo, com certeza. Tanto que agora eu aproveitei pra fazer o quê? Tipo, voltei a morar com meu pai, porque eu tenho essa opção, né? Eu resolvi sair de casa pra poder ter essa experiência de como que é morar sozinha, já tenho uma ideia de como é que é, já sei o que eu fiz de errado, que foi basicamente pegar muito Uber, porque eu morava perto do ponto de ônibus, tipo, eu não morava perto do ponto de ônibus, eu morava a uns 10 minutos, mais ou menos, andando até o ponto de ônibus. Eu sei que para algumas pessoas isso é perto, tem gente que anda muito mais do que eu, mas aqui onde eu tô morando, que é o que sempre aconteceu na minha vida, eu não tô nem a 2 minutos de distância do ponto. Então ter que andar todo dia 10 minutos pra chegar até lá era um porre. E aí, motivo pra eu pegar Uber. Segundo motivo era que onde eu tava morando, a localização ela era boa. Eu tava, tipo, no centro, perto de muita coisa mesmo. Só que, como não era exatamente o centro, tipo, bem a parte bem central mesmo, ele era um pouquinho, tipo, mais distante, não tinha ônibus direto. Então, seja lá pra onde eu fosse, se eu fosse de ônibus, eu levava pelo menos 1 hora e 10. Então, tipo, o mais rápido que eu conseguia chegar a um local que tava a 5 quilômetros de distância de mim, de ônibus, era 1 hora. Sem zoeira, eu tinha que sair com 1 hora de antecedência, porque eu tinha que andar os meus 10 minutos até o ponto de ônibus, aí eu tinha que ficar esperando o ônibus, pegar o bendito do ônibus até metade do caminho, pegar um outro ônibus porque, tipo, o que acontecia? Eu tava aqui e eu queria chegar aqui. Só que pra eu fazer isso, eu não tinha uma linha reta, eu tinha que dar uma volta pra chegar até o lugar. Então, tipo, não era nem um pouco viável. E aí, pra andar também, como era uma parte cheia de altos e baixos, cara, quem é de Guarulhos subir a Tiradentes é um porre. Então, tipo, meu, sem chances. Eu levava quase o mesmo tempo que eu levaria pra ir de ônibus. Daí o Uber dava, tipo, R$ 8, R$ 9. Falava, vou de Uber. Só que você pegar um Uber pra ir de R$ 8 todo dia e mais um pra voltar todo dia de R$ 8, já são R$ 16 por dia. Que se você analisar, R$ 16 por dia. Em 10 dias você já gastou 160. Bom, eu trabalho de segunda a sábado, então são 6 dias por semana. São 12 Uberes por semana, pelo menos, que eu pegava. Então, tipo, eu comecei a gastar muito. E aí, quando você tá morando sozinho, se você não se controlar muito, você acaba ficando com preguiça de cozinhar. Que era o que aconteceu comigo. Nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida, porque eu sempre amei cozinhar. E aí, comecei a comprar muita coisa no iFood. Tudo que eu comprava, basicamente, na casa acabava estragando porque eu fiquei acomodada, de verdade. Essa é a palavra básica. Me acomodei a usar as coisas que facilitavam o meu dia a dia, que era Uber e iFood. Então, o que aconteceu? Me lasquei. Daí, por causa disso, né, tipo, e de ter que, querendo ou não, arranjar um outro emprego, que foi o que eu fiz no início do ano passado, e aí ser um valor na minha renda total bem inferior, porque, cara, 1.300 a menos, eu não ganho tão bem assim, então, tipo, é um baita, sabe, uma baita de uma diferença.
Então isso atrapalhou muito, no meu caso, nas minhas finanças para eu conseguir me manter morando sozinha por mais tempo. Daí eu tinha duas opções. Eu poderia dividir algum local pagando o aluguel, né, com algum amigo, que eu até, tipo, falei com um amigo meu, a gente até ia fazer isso, e no final eu acabei dando pra trás, porque eu resolvi que eu quero fazer uma outra faculdade esse ano. Então eu já vou ter que pagar a faculdade. E aí, pra eu continuar pagando o aluguel, tendo a minha renda ainda assim abaixada, não ia ser uma coisa que, tipo, ia ficar muito simples pra mim. E como a saída de casa foi uma escolha minha, eu não fui expulsa, eu não briguei, não aconteceu nada desse tipo, eu achei que seria mais fácil eu voltar. Então agora eu tô morando com meu pai desde o dia 20 de dezembro. E basicamente as coisas que deram errado, na verdade não foi nem muito um dar errado. Foi mais que, tipo, eu saí de um trabalho, então meu salário diminuiu basicamente o valor do meu aluguel. Então, tipo, já me apertava de qualquer jeito. E aí depois, aí beleza, foi que deu errado, foi que eu gastei mais do que eu deveria ter gastado. Coisa que eu sempre fiz na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa que poupava dinheiro nem nada, mas agora estou tentando aprender isso. Eu acho que eu tô até conseguindo nesses menos de 20 dias morando aqui, né? Não, 20 dias, hoje faz 20 dias que eu tô morando com meu pai. Tá. Eu ainda tenho vontade de morar sozinha, de novo. Só que agora eu tô pensando em umas coisas um pouco diferentes. Tipo, sou sagitariana, gente. Sagitário é um signo que você pode ser a pessoa que gosta de ficar em casa, mas você quer morar no mundo de qualquer jeito. Eu não conheço nenhum sagitariano que não tenha vontade de viajar. Então agora o meu objetivo é, primeiro, deixar, tipo, todos os meus cartões de crédito zerados. Então, tipo, pagar tudo, não comprar mais nada no cartão de crédito. Que é difícil pra caramba, mas até porque eu comprei um notebook recentemente e no meu aniversário, só pra me ajudar um pouquinho, eu quebrei uma televisão. Então, eu, tipo, tive que comprar televisão pra repor. Então, ok. Mas o meu objetivo é zerar todos os cartões pra não ter mais nada pra pagar, ter totalmente o meu salário pra poder guardar. E ao invés de comprar uma casa, estava pensando eu em comprar uma Kombi, uma van e transformar num trailer, um negócio assim. Vamos ver, não sei se isso vai rolar, mas é um objetivo, né? Vamos lá. A gente descobre no futuro e aí eu conto pra vocês, vai que rola. É a minha ideia, né? Bom, então eu não sei quando é que eu vou voltar a morar sozinha, mas espero que daqui a uns 2, 3 anos eu consiga fazer isso, tipo, 3 anos no máximo. Tipo, a minha meta, sabe? E é isso. A única dica que eu dou, assim, pra quem tá pensando em morar sozinho e tá indo de verdade porque quer e tudo mais, porque eu sei que quando você tá indo morar sozinho porque você mudou de cidade, porque aconteceu alguma coisa na sua família, porque você realmente precisa, a gente acaba indo pra qualquer lugar é lugar, né? Mas quem tiver numa situação mais parecida com a minha, que tem vontade, mas não precisa em si, não é uma coisa que você vai fazer obrigado, você pode escolher, eu aconselharia basicamente a guardar dinheiro, a ter uma poupança. Eu acho que pra todo mundo seria uma boa coisa, tipo, guardar um pouco da renda, se planejar muito bem, ficar longe do iFood, longe da Uber. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer neste momento, porque a gente se acostuma, e ainda mais quando você mora sozinho. Se você, tipo, morava com seus pais, provavelmente fica mais, tipo, o pessoal sempre controla um pouco mais, e aí você acaba, tipo, se perdendo nessa parte. Então minha dica é essa. E é isso. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau!